Se é recrutador, prepare-se para se identificar. Se é líder, se é gestor, se é profissional de talentos e está diariamente a trabalhar por perto com recrutadores e com candidatos, então este episódio vai dar uma nova perspectiva sobre os bastidores do meu, do seu e do nosso trabalho diário. Hoje eu vou desvendar os 3 maiores erros de qualquer recrutador. O que é que acha? Quais é que serão? Perder o melhor talento para a concorrência? Não conseguir fechar a vaga a tempo para o seu departamento na organização ou para um cliente? Ou talvez algo mais profundo, ligado ao impacto do seu trabalho na vida das pessoas e no sucesso da sua organização? Por isso, venha comigo e vamos explorar alguns destes receios que muitas vezes ficam nas entrelinhas dos bastidores e do nosso trabalho no mundo do recrutamento. Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Prescrição de Talentos com a Joana Oliveira. E hoje vamos falar de uma parte menos visível neste mundo, mas muito real, da vida do recrutador. Os maiores medos que nós temos. Para além da procura do talento perfeito, que receios é que acha que assombram estes profissionais para o sucesso das nossas organizações? Vamos descobrir o primeiro medo a explorar, é aquele que, neste caso, eu acredito que muitos recrutadores sintam, que é o receio de perder o talento ideal, o medo de perder o talento. Eu sei o que é sentir aquela angústia, aquela ansiedade, depois de horas a fazer triagem, encontrar aquele candidato excepcional para aquele cargo, para preencher, que preenche todos os requisitos, que nós achamos que ele tem um potencial enorme, e o medo de nós nos demorarmos a preencher ou de entrar em contacto com ele e de ele ir para a concorrência. Porquê? Porque o mercado dos talentos é bastante competitivo e nós estamos sempre com este receio de demorar bastante no processo, derivado ao tempo, aos recursos, a estar sempre alinhado com o nosso cliente, ou se estivermos dentro de uma organização com o líder do departamento, e depois ele poderá aceitar outra vaga para a concorrência, por nós nos termos demorado, se calhar, o tempo não agradado para isso. Há um alinhamento, que eu costumo dizer, quase mágico, para dentro da nossa cultura, que é estarmos alinhados. E isso que é para nós termos um candidato de sonho, por isso nós não podemos não responder ou demorar demasiado tempo com isto. Por isso até entrevistamos, temos este processo todo de triagem, de entrevista, de segunda fase, e estar sempre em contacto neste caso, com o candidato, para que ele não procure outras ofertas. Claro que neste mundo é difícil, claro que as pessoas estão atualmente à procura de vários trabalhos, não é? Ou de vários, e estão em vários processos de recrutamento, mas se nós darmos este feedback constante, olha, já passou esta fase, nós estamos neste processo, estamos a falar com o gestor ou com o líder que também fez parte da reunião, vamos lhe dar feedback daqui a 2, 3, uma semana no máximo de resposta, para que também ele esteja à espera e, caso seja contactado de outro, neste caso da concorrência de outra empresa, ele saiba e até tenha o nosso contacto para entrar em contacto connosco e ser o mais sincero possível. Por isso é que é bom este contacto de, olha, eu fui contactado por esta empresa, mas eu gostei mais da vossa, então digam-me em que ponto de situação é que estão, porque eu também preciso de resolver a minha vida e é legítimo que o candidato assim tenha esta transparência. O outro medo que muitas vezes eu digo é fazermos uma má contratação. Imagine,
contrata, faz uma má contratação e isso pode ser o pior receio. E o maior medo é contratar alguém que não se encaixa na cultura. Nós entrevistamos, achamos que é ideal e depois na hora de contratar e no percorrer do seu caminho, o recrutador tem o feedback negativo da parte do líder e isso é horrível, essa sensação que isso possa acontecer. Imagina, nós estamos num processo aparentemente muito bem sucedido, o colaborador junta-se à equipa, como eu já disse anteriormente, tudo parece que está alinhado e com o tempo nós começam a surgir sinais de desalinhamento. Ele não é bom, o desempenho é baixo, chega tarde, tem dificuldades de integração com a cultura e com os colaboradores, neste caso com os colegas, a falta de proatividade de trabalho e o recrutador sente-se um bocadinho responsável ou bastante responsável de ter apostado e de ter dito ao líder que aquele era o candidato ideal e isso transforma-se depois numa grande preocupação, uma sombra de dúvidas do meu trabalho. Até nos neste caso, acho que nós nos começamos a questionar se realmente estamos a fazer um bom trabalho ou o que é que aconteceu neste processo de seleção, com tantas etapas de avaliação que nós tivemos e de várias entrevistas comportamentais que fizemos, testes de habilidade, de referências que até procurámos na concorrência, chegamos ao momento em que o colaborador quando se torna para colaborador, não vai à nossa perspectiva e neste caso o líder do departamento ou o nosso cliente demonstra-nos isso. Isso é o medo de fazer uma contratação, é super motivador para os recrutadores, ok, não precisa de ficar assim, dizem-nos muitas vezes, ok, foi trabalho de equipa, eu também errei, não demonstrei esta perspectiva, ou se calhar até o próprio candidato que demonstrou outras situações que depois no local de trabalho não vai ao encontro e se calhar ele não sabe mesmo fazer ou não vai mesmo ao encontro e isto torna, como eu costumo dizer, vamos voltar para trás. Então, damos oportunidades ao colaborador para ver se chega ao nosso ponto de ligação de crescimento com a empresa, mas se não chegar, então tivemos este trabalho de fazer este processo todo e até o nosso papel como recrutador está em cima, entre aspas, em cima da mesa. E isto, fazer uma má contratação, mexe com tudo, a nível financeiro na organização, a nível de tempo, ter que voltar a fazer novamente um novo processo. E acho que este é o outro maior medo que qualquer recrutador tem. O outro medo que eu acho que também e que eu tenho é o medo de dar uma resposta negativa ao candidato. Custa bastante, ok? A preocupação que nós temos com o impacto que nós vamos criar no lado do candidato pode ser bastante complicado. Recortar também, eu sei que nós também temos que dizer que não, ok, a muitos candidatos, mas nós é o medo da frustração da parte de como é que o outro lado vai lidar. Olha, ligar a um candidato a dizer não foi selecionado, vamos continuar o currículo vai continuar na base de dados. O outro lado já está farto de ouvir esta história, não é? São imensos candidatos que investem o tempo, têm a esperança de ficar connosco, gastam energia no processo de seleção, enviam cartas de apresentação, dedicam imensas horas a isso e a entrevistas e depois recebem um contacto nosso a dizer boa tarde, não foi selecionado, era para lhe dar feedback. Por isso é que eu gosto muito de entrar em contacto e não mandar assim um género de um e-mail, como eu costumo dizer, porque por vezes podemos estar a afetar a autoestima
do candidato, eu prefiro entrar em contacto e dizer o que é que aconteceu, até falar dos pontos fortes dele, do candidato, e criar esta proximidade, porque na realidade nós não sabemos. Eu sei que muitos recrutadores dizem isto de vai ficar na base de dados, mas por vezes fica mesmo na base de dados, ou então nós até guardamos o currículo, porque chegamos, imagino, conhecemos aquela pessoa numa fase inicial, depois tivemos a segunda fase e até ele chegou ao final da terceira fase, então conhecemos aquele candidato 3 vezes, estivemos com ele 3 vezes. Eu acho que também temos que criar esta empatia para com ele, por isso eu acho que este contacto é essencial, mas eu tenho este receio da frustração, ou de como é que o candidato pode nos ver ou nós dizermos que não. Também é um medo que eu sinto internamente. Então hoje chegámos ao fim da nossa conversa. Hoje foi mais uma conversa propriamente dita do que ensinamentos. Foi eu demonstrar os maiores medos deste mundo do recrutamento. Explorámos o que é perder o talento ideal, as más contratações e ter a sensibilidade em comunicar e dizer que não aos candidatos. Lembre-se que se for recrutador experiente ou se estiver a dar os primeiros passos nesta área, estes são os maiores medos e é natural neste processo. Reconhecê-los é o primeiro passo para enfrentar com mais consciência e estratégia. Espero que este episódio lhe tenha inspirado para abordar este mundo do recrutamento ainda com mais empatia, rigor e resiliência. Agradeço imenso a sua companhia neste episódio e quero que partilhe quais é que são para si os maiores medos neste mundo. Deixe aqui nos comentários e vamos juntos, ok? Ultrapassar estes medos do mundo do recrutamento. Não se esqueça de subscrever este canal para estar sempre atento ao nosso podcast e até à próxima quarta-feira. E até lá, vamos juntos obter os melhores resultados de sucesso. Com quem? Com os nossos colaboradores dentro das organizações. Fica à espera que coloque em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios. Eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.